Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no Sertão Cósmico. E hoje para a gente trocar uma ideia sobre O Assassino em Mim, do Jim Thompson. Esse livro que foi escrito no comecinho dos anos 50, em 1952, aqui nessa edição lançada pela Dark Side Books. Bem legal esse, já dizer, né, que a Dark Side está trazendo alguns resgates bem interessantes, não só resgates mais chamados assim mais de clássico desse período aqui, mas também umas literaturas bem atuais que valem a pena a gente conhecer. E indo bem direto ao ponto, aqui a experiência de leitura é um pouco estranha relacionado ao Assassino em Mim, porque ele é um livro que quando você acaba a leitura dele, a história ela não se fecha, porque a escolha narrativa do Jim Thompson, ele escolhe contar a sua história, mas ele não vai fechar os pontos. Isso eu acho interessantíssimo e tem uma belíssima de uma proposta de mostrar um outro lado da psicopatia. Só que esse livro ele fica muito mais interessante quando a gente vê o período que ele foi escrito, que é ali no comecinho dos anos 50. A gente está falando de um livro e de uma temática que veio até antes do livro do Psicose, do Robert Bloch, que teve a adaptação do Hitchcock um ano depois, né, em 1960. Então esse livro do Robert Bloch, que é de 59, ele também traz essa roupagem, essa narrativa de mostrar uma espécie de psicopatia, mas ele pega outro caminho que ele vai ser linkado a esse lance da mãe, coisas relacionadas ao Freud. Aí só Freud explica, só que aqui a gente tem meandros, digamos assim, camadas bem mais obscuras. Esse protagonista aqui do Assassino em Mim, ele tem a plena consciência da loucura que tem dentro dele. E isso é a parte mais interessante de você ver que o cara já tratou desse assunto ali no comecinho dos anos 50. A gente sabe que quanto mais para trás o livro é, mais, digamos assim, mais difícil é para ele tratar de temáticas que até hoje são tabus, como é o caso de assuntos de gênero relacionado a terror, horror, suspense. E esses gêneros têm certos tipos de assuntos que são tabus na sociedade, né? Então se você adicionar dentro do horror aqui, do terror, do suspense, adicionar sexo, adicionar outras coisas mais pesadas, ficam ainda mais complicado quando a gente joga isso para outros tempos, né? E são assim, se hoje falar sobre isso continua no século XXI tabu, imaginem aqui na década de 50. Então, só por isso o livro ele já é interessante dentro dessa temática de um cara que tem a plena consciência da sua psicopatia, só que tem um lance sociopata nele também. E aí fica a pergunta, que eu realmente não sei, se todo psicopata é sociopata, ou se todo sociopata é psicopata, né? Primeiramente, sabe a diferença de um e de outro, e se as duas coisas têm interligações, mas enfim. Então o livro é interessante, a gente segue esse protagonista, que ele é um policial, esse policial visto com muito bons olhos pela sociedade, só que nós, como leitor, sabe do seu instinto, digamos assim, porque a gente está dentro da cabeça, a gente começa vendo nessa narração. E tem uma coisa interessantíssima aqui no livro, que o Jim Thompson ele vai direto ao ponto. É um livro razoavelmente pequeno, ele tem exatos 208 páginas e ele é bem direto ao ponto. E o Jim Thompson ele vai, no decorrer da sua narrativa, ele vai soltando pequenos pedaços de alguma coisa no passado que aconteceu, que desencadeou essa parada da psicopatia, que também não é hereditária, digamos assim, mas veio com talvez uma influência do pai
Então, como eu falei, é um livro que não entrega muita coisa. Tem certa parte que para mim é a mais importante, é esse relato, esse flash que a gente tem de memórias do passado do protagonista, que você fica naquela, poxa, então essa psicopatia dele, será que veio da família? O pai dele era um doutor, e aí tem um determinado capítulo que tem uma relação com como se fosse uma empregada doméstica que estava na casa, e ele nesse tempo ele era pivete, e ele presenciou algumas coisas estranhas que o pai dele estava fazendo com a empregada, né? Não estava fazendo, mas é uma espécie de... Ele estava observando e ao mesmo tempo ele olhando, se eu não me engano na narrativa é uma foto e ele lembra dessa recordação. Então sim, o livro é interessante por tratar de um cara que sabe da sua completa loucura, e ele é um policial, e a gente vai seguir ele fazendo algumas rondas, e nessas rondas a gente vai conhecendo os outros coadjuvantes que têm relação com ele também de um passado, alguma relação, algo do tipo. E aqui a gente junta um pouco, quando vai acontecendo os atos ali, digamos assim, mais ardilosos, ele também ele faz o ato e ao mesmo tempo mostra para a sociedade que ele é inocente. Por isso que eu estou querendo dizer que tem as camadas tanto da psicopatia como da sociopatia. Ao mesmo tempo entra um thriller policial, investigativo, só que ele é policial. E aí você não, às vezes você custa para a galera começar a relacionar as coisas a esse cara também. Então assim, a trama beira nisso. Há um cara que é policial, fica fazendo algumas coisas que parece que está enraizado no organismo dele, essa parada da psicopatia, só que ele se comporta de uma maneira na sociedade que, como eu falei, é vista com bons olhos, um cidadão realmente de boa, só que esse comportamento meio maquiavélico, né? Meio que sempre puxando, colocando, escorregando a culpa para os outros. Então tem esse thriller policial e ao mesmo tempo essa loucura que ele vai fazendo. Só que o mais interessante desse livro, como eu falei e repito, é o estudo que dá para se fazer sobre a cabeça desse cara, principalmente na época que ele foi escrito. Então essa parada da autoconsciência do personagem saber que está fazendo coisas erradas e ele próprio se determinar um louco, digamos assim, um insano, mas que ele está se contentando, e ao mesmo tempo esse passado que não é, que fica meio nebuloso e tal, é muito interessante para você ir, você mesmo, né, como leitor, fechando aí, pegando as peças desse quebra-cabeça e tentar montar ao seu ponto de vista. Eu não consegui fechar teoria alguma sobre esse personagem. É um estudo interessante para fazer. Aqui a gente não vai encontrar doses assim cavalares a gente tem essa violência, essa, digamos assim, é uma violência, mas não chega a ser uma descarga que chega a ser, tipo assim, aqui passa do ponto. Para a época dos anos 50, eu acho que isso aqui já assim passou do ponto. Então o livro é interessante por causa dessa temática. Eu cheguei nesse assassino em mim, nesse livro, por causa que a minha leitura anterior foi A Garota da Casa ao Lado, que é um dos livros mais perturbadores de todos os tempos, do Jack Ketchum, e ele é ali no finalzinho dos anos 80. E na introdução desse livro, que é do Stephen King, o Stephen King ele faz um link da Garota da Casa ao Lado com esse livro, O Assassino em Mim. E aí eu lembrei que eu tinha ele aqui na biblioteca digital, e eu disse, poxa, é um bom momento para emendar essa leitura de estudo de casos aí, doideiras, né, relacionadas ao comportamento humano. O tal do monstro, né, ser aquele que está muito próximo de nós. Então eu resolvi não partir para coisas do sobrenatural e ficar mais aqui no pé no chão, que querendo ou não é o terror que realmente causa mais espanto. Então foi assim, eu cheguei nesse livro a partir da introdução / indicação do Stephen King
na Garota da Casa ao Lado, e a introdução dessa edição aqui da Darkseid também tem introdução do Stephen King, e ele fala sobre a importância, né, do Jim Thompson, e talvez um dos primeiros caras a traçar uma literatura um pouco mais pesada, jogando sem medos, digamos assim, né? Então é uma leitura interessantíssima por essa viés, mas aqui não vamos encontrar nada muito exagerado quando o assunto é terror, horror. A gente tem um bom suspense, a gente tem um bom thriller psicológico, com algumas cenas ali de violência do determinado personagem, e o mais legal é isso, esse conflito de sociopatia e de insanidade ali, psicopatia do personagem, e a consciência de si mesmo de ter esse tipo de comportamento. Então ele tem a autoconsciência que ele fica guardando essa violência para ele, mas chega a determinados momentos ali que ele solta, e tem uma dose também ali meio de empatia com o relacionamento que ele tem com a menina, né? Também aqui, alguém pode dizer que a menina é muito infantil, muito besta relacionada ao comportamento que ela tem, mas enfim, eu acho que a parada mais interessante é esse estudo de personagem, e é isso. Acho que não tem muito mais o que falar, pegando, claro, nessa perspectiva, que eu acho que é uma maneira interessante de ver esse livro, e apenas não contar aqui o enredo para vocês, como eu falei, né? Acho que o mais interessante, no meu ponto de vista, é trazer essa relação com que a gente pode tirar da leitura desse livro, e que é muito, mas muito massa esse resgate que a Darkseid trouxe, e uma oportunidade incrível para conhecer um escritor que lá fora ficou bem, vamos dizer assim, bem consagrado, e aqui a gente está conhecendo ele agora, antes tarde do que nunca. Posso estar enganado, mas o Jim Thompson também ficou, ele é conhecido no meio cinematográfico porque ele escreveu 2 roteiros com o Stanley Kubrick, né, que são os 2 primeiros filmes do Stanley Kubrick, O Grande Golpe e Glória Feita de Sangue, que eu gosto muito, apesar de ainda não ter a cara do Stanley Kubrick, mas são 2 bons filmes, principalmente quando a gente vê que são de entrada ali do diretor, mas a gente já pode ver que tinha ali uma qualidade que depois veio posterior com os filmes mais conhecidos e obras-primas, né? Então assim, Jim Thompson também colaborando aí com outro gênio, e a indicação do Stephen King dessa vez foi certeira. É um bom livro, eu dei 3,5 estrelas de 5, ficou ali na minha média de 7,5. É um livro que é interessante por esse estudo de personagem. Ele vai lembrar muitas pessoas nos comentários de alguns fóruns, redes sociais referente ao Assassino em Mim. Muitas pessoas falam que comparado ao Psicopata Americano. Quem leu o Psicopata Americano também, apesar que o Psicopata Americano tem outras doses e referente a uma crítica de uma determinada época, mas é bem interessante também porque você já nota que livros violentos com esse desgaste de atitudes de um personagem já tinha sido bem explorado em 1952 pelo Jim Thompson, nesse Assassino em Mim. Pois o Psicopata Americano, o livro, que é escrito, né, pelo Bret Easton, ele tem o lançamento dele nos anos 90, em 91. Então, vamos dizer que o Psicopata Americano é uma evolução, né, de maneira bem mais sádica, bem mais cruel referente a esse comportamento. Mas lembrando que é interessante, o Stephen King ele traz essa perspectiva, né, que talvez o Jim Thompson foi um dos primeiros a causar esse impacto referente ao comportamento de um cara. E o mais interessante é essa autoconsciência dessa loucura, porque nem todo louco sabe que é louco. Então o livro ele percorre essas linhas que a gente fica refletindo muito sobre esse tipo de comportamento.
E novamente, a gente, pelo menos para mim, eu saí do livro e não concluí ele com assim aquele tipo de fechamento. E isso eu achei fantástico, porque só é lançado algumas peças do quebra-cabeça e a gente mesmo monta. Lembrar também que esse livro, O Assassino em Mim, serviu de inspiração para duas obras no cinema. Uma em 1976, intitulado Instinto Homicida, e outro em 2010, de mesmo nome, O Assassino em Mim. Eu não assisti a nenhuma dessas adaptações, as notas aqui beiram a filmes mediano, e eu acredito que aqui eu já fiquei muito satisfeito com o livro. Na grande maioria das vezes o livro consegue se sair melhor do que o cinema, mas a gente sabe que são propostas, mídias diferentes, e na grande maioria das vezes não é justo, digamos assim, fazer esse tipo de comparação. Mas fica aí a dica, se por acaso você não quiser, gostou um pouquinho da temática da história, mas não tá com paciência para ler o livro, e dá uma chance aí a uma dessas adaptações no cinema. Beleza? Espero que esse vídeo tenha feito algum sentido para você. Espero que você tenha aguçado a sua curiosidade para de alguma forma ler ou buscar alguma informação sobre o livro. E é isso. Para quem ficou até esse momento, manda um sinal de fumaça, indica algum livro, algum filme aí nos comentários. E é isso. A gente se vê logo mais para mais um vídeo aqui no Sertão Cósmico. Valeu!